Abra sua Bíblia comigo em Tito, capítulo 3. Tito 3, vamos começar do verso 3. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela sua lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Vamos orar. Senhor, pedimos por Tua bênção nesse tempo que estamos juntos, para que Tu faças com que a Tua palavra seja eficaz no coração do Teu povo, para salvar tanto aqueles que são estranhos à Tua graça, como edificar em graça aqueles que provaram de sua suficiência no sangue de Cristo. Eu oro para que Tu te alegres de minha pregação e que Teu povo veja Tua face à medida que prego Tua palavra. Que nós possamos mostrar a Cristo e magnificar Tua graça nessa doutrina maravilhosa que é a regeneração. E que sejamos mais prontos a Te adorar e servir, porque Tu mereces. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Sentem-se. O que torna alguém um cristão? Muitos não sabem responder essa pergunta, mesmo os crentes. O que torna alguém um cristão? No nível mais básico, o que significa ser um seguidor do Senhor Jesus Cristo? Muitos diriam que o que faz do indivíduo um cristão é a sua tradição familiar. Se seus pais e avós são cristãos, bem, então você nasceu crente. Outros diriam que a cartilha e boas maneiras é um proceder social que te torna cristão, se você é um bom moço. Outros diriam que é quando você luta contra a pobreza, você alimenta os famintos, luta por justiça social. Outros ainda acham que cristãos têm que ver com posição política. Se você é liberal, contra o aborto e casamento gay, então você deve ser cristão. Alguns são mais religiosos. Dizem que um cristão é alguém que vive moralmente, alguém que não trai a mulher, ora, lê Bíblia, vai à igreja, tem medo do juízo final e se sente culpado por pecar. Mas eu vim aqui te dizer que nada disso te torna um cristão. Nada disso. É verdade que os cristãos lutam contra o pecado. É verdade que cristãos oram, leem a Bíblia e são membros de igrejas locais. É verdade que cristãos são fiéis às esposas. Eles não se entregam à bebida e tomam cuidado com a língua. Cristãos vivem uma vida transformada, mas nenhum desses fatores os faz cristãos. Cristianismo não é uma questão de prática religiosa. E se você é engomadinho, cuida da língua, memoriza frases de efeito e aparece na igreja uma vez por semana, isso não te torna cristão. O problema do homem não é que a sua língua, comportamento ou pensamento precisam ser refinados. Não. Algo está tão intrinsecamente errado conosco que Jesus disse em João capítulo 3 que se queremos ver o reino de Deus, precisamos nascer de novo. O chamado do Evangelho não é para uma mudança de comportamento. O pecado destruiu e infectou a humanidade a ponto de a renovação da alma ser o requisito para a salvação. Como Charles Spurgeon disse, a Escritura não diz que você deve ser melhorado,
mas que você deve nascer de novo. Considere o estado que o homem natural se encontra. Todo ser humano vem a esse mundo morto em seus delitos e pecados. Efésios 2:1. Por natureza, o homem pecador é um cadáver espiritual, inteiramente incapaz de responder às verdades espirituais proclamadas no chamado do Evangelho, que é se arrepender dos pecados e crer em Cristo para perdão. Porque o homem natural é totalmente depravado, e os pecadores sempre rejeitarão essas boas novas. 1 Coríntios 2,14 diz que as coisas espirituais são tolices para o homem carnal. Ele não consegue entender as coisas espirituais. O pecado destruiu as faculdades humanas, a ponto de toda a sua alma ser corrompida por ele. A mente está cauterizada, o coração é de pedra, e a vontade é escrava do pecado. Então, pregadores do Evangelho são enviados à humanidade caída para proclamar o que Cristo conquistou na cruz pelos pecadores, requerendo deles arrependimento e fé. A mente humana é tão caída que ninguém crê. Ninguém se arrepende. Todos rejeitam o Evangelho. Homens mortos não decidem deixar de serem mortos. Eles não têm essa capacidade. Eles amam a sua morte. A sua única esperança para a vida repousa fora deles mesmos. Onde está essa esperança? Efésios 2, 5, 6 diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por conta do seu grande amor com que nos amou, mesmo quando estávamos mortos em nossas transgressões, nos vivificou em Cristo. Pela graça sois salvos. Perceba que no exercício de sua vontade soberana, Ele determinou seu chamado eficaz no coração dos eleitos. Ele poderosamente chama o pecador para fora de sua cegueira espiritual. E pela virtude do poder de sua palavra, Ele cria as realidades para as quais o chama. Ele provê nova vida espiritual. Ele dá um novo coração ao pecador. Ele dá olhos para ver e ouvidos para ouvir. Ele efetivamente chama o seu povo para fora das trevas e para dentro de sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. E uma vez que os vivifica, Deus também concede o dom da fé salvadora, pela qual creem em Cristo, e a salvação lhes é garantida. Esse é o milagre divino da regeneração, ou do novo nascimento. Isso é o que torna alguém um cristão. A regeneração. A nova criação de alguém que está morto no pecado. A imputação da vida espiritual a um pecador. Regeneração é uma cirurgia do coração espiritual feito pelo Deus soberano quando Ele remove seu coração de pedra e o transforma completamente de dentro para fora para que sua mente, coração e vontade sejam totalmente renovadas. Seus olhos espirituais, que uma vez estavam cegos para a glória de Cristo, foram abertos para que você veja o horror do pecado e a beleza da santidade como compreendida em Jesus. O pecado que uma vez era doce, agora é amargo. E a justiça e a virtude que você não gostava, agora você tem sede e fome delas. O cristão é aquele que foi regenerado. Foi feito uma criatura completamente nova, de dentro para fora. Regeneração é o ponto da Ordo Salutis que eu fui escalado para ensinar essa tarde. E que alegria abrir a Bíblia e ensinar sobre essa doutrina essencial da fé cristã. Embora eu tenha por prática abrir um texto e ficar nele, essa tarde quero passar por diversos textos e abordar a regeneração como um todo. Então vamos discutir a respeito de 4 pontos-chave. Primeiro, vamos considerar o autor da regeneração. Quem opera o novo nascimento? Segundo, vamos considerar a natureza da regeneração, o que precisamente queremos dizer com o termo, o que acontece na regeneração. Em terceiro,
vamos examinar o que a Escritura afirma pelos meios de regeneração. De que meios a regeneração trata? E em quarto lugar, vamos investigar a relação entre regeneração e a fé, que é motivo de controvérsia em alguns círculos. Então, o autor, natureza, meios e a relação com a fé. Bem, em primeiro lugar, vamos considerar o autor da regeneração, quem realiza a obra do novo nascimento. Bem, pelos comentários que já fizemos a respeito da depravação humana, deveria estar claro que o homem não pode ser o autor e nem o coautor dessa mudança radical em sua própria natureza. Ele está inteiramente morto em pecado. Agora, o autor dessa nova criação, da vida espiritual, também deve ser o criador de toda a vida. Deve ser somente Deus. Outros aspectos da ordem dos salutes requerem a ativa dos crentes na conversão. Embora o arrependimento e fé sejam os dons soberanos de Deus, é verdade também que os pecadores devem se voltar contra o pecado e ver a Cristo. Deus gera arrependimento e fé, mas Ele não se arrepende e nem crê no Evangelho por nós. Na santificação, o crescimento do crente em santidade é uma obra soberana de Deus. Filipenses 2,13, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Ainda assim, os crentes não ficam sentados e esperam ser levados à santidade. Nós somos chamados a nos abastecer pelos meios de graça, onde o Espírito opera para que nós, de acordo com Filipenses 2,12, coloquemos em ação a nossa salvação com temor e tremor. Mas a obra da regeneração é diferente da conversão e santificação, onde resta algo para o homem fazer. Na regeneração, o homem é totalmente passivo. Deus somente é o único agente ativo em trazer esse milagre do novo nascimento. Teólogos chamam essa posição de monergismo, ou dizem que a regeneração é monergista. O termo vem da palavra grega monos, significando um, e aragon, que significa obra, ou seja, um único agente em operação. Essa posição geralmente é contrastada com o sinergismo, que leva a mesma palavra aragon ao invés de monos na frente e usa a preposição sou, que significa em conjunto. Sinergismo é uma obra conjunta. E quando aplicada à regeneração, significa que o homem coopera com Deus. Deus dá graça ao pecador com certeza, mas não é uma graça efetiva. É uma graça resistível, porque precisa da cooperação do pecador. Mas ao ensinar que somente Deus é o autor da regeneração, a Escritura nos traz uma doutrina monergista da regeneração e não uma sinergista. Existem vários argumentos bíblicos para isso. Primeiro, a Bíblia ilustra a realidade da regeneração ao empregar a imagem do novo nascimento, ou ser nascido de novo. João 3,3 diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí, novamente, nos versos 5 e 6, respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E ser nascido da água e do Espírito é uma referência a Ezequiel 36, 25 e 26, que descreve a regeneração em termos de aspergir água pura e dar um novo coração. Então, ser regenerado é ser nascido de novo. Pedro usa essa mesma imagem em 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 e 23. O apóstolo João fala a respeito de ser nascido de Deus, em 1 João 3,9. Então, isso significa que o pecado infectou a humanidade de tal forma que ter uma vida limpa, um bom comportamento e práticas religiosas não significam nada. Algo está tão drasticamente errado em nós que nós precisamos nascer de novo. Às vezes a gente ouve os pecadores dando desculpas. Eu nasci assim. Eu nasci com esses desejos e predileções. Jesus diz: tá, você precisa nascer de novo. Considere o que essa metáfora do novo nascimento significa.
no que se refere à agência na regeneração. De um ponto de vista físico, o bebê não tem contribuição alguma para sua própria concepção física ou nascimento. O bebê não existe até ser concebido. Ele está totalmente dependente da vontade de seus pais para ser trazido à existência. Bem, da mesma forma, Jesus escolhe essa analogia do novo nascimento para ilustrar a realidade que pecadores depravados e mortos não podem contribuir de forma alguma para o seu novo nascimento a uma vida espiritual. Eles são dependentes da vontade soberana de Deus para a regeneração. E além dessa ilustração do novo nascimento, a Escritura explicitamente afirma que a regeneração é um ato de Deus somente em João, capítulo 1, verso 13. O apóstolo João diz que os filhos de Deus, nascidos da regeneração, não nasceram da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem do homem, mas de Deus. Dizer que o homem não é nascido do sangue é dizer que o nascimento do homem não é hereditário. Alguma linha ancestral ou descendência não tem parte na regeneração. Embora o sangue do homem e da mulher produzam vida, ela não pode produzir vida espiritual. A regeneração é totalmente sobrenatural. Dizer que o homem não é nascido da vontade da carne é dizer que a regeneração é produto do exercício da vontade do homem. Não é. Homens pecadores simplesmente não podem decidir nascer de novo, assim como um cadáver não pode decidir ressuscitar. Nenhum esforço moral ou religioso pode induzir o novo nascimento, porque esses atos seriam feitos apenas pelo pecador, enquanto ele ainda estivesse na carne. E aí Jesus diz em João 3,6, a carne só pode dar luz à carne. E porque o novo nascimento é espiritual, ele não advém da vontade da carne. Apenas o Espírito pode dar a luz ao Espírito. E então, finalmente, João diz que o Filho de Deus não é nascido da vontade do homem, o que estabelece que nenhuma religião feita pelo homem ou nenhum sistema sacramental pode produzir a regeneração. Os filhos de Deus nascem de Deus. A Escritura não hesita em aplicar a expressão mais ativa ao descrever o papel de Deus na regeneração. As referências. Tiago 1,18, ele diz, por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Então os pecadores não são regenerados pela vontade humana, mas pela vontade de Deus. Em Efésios 2, nós lemos que anteriormente, nós vimos que o homem não consegue se ajudar ou se trazer à vida. Por causa disso, Deus nos vivificou em Cristo. 1 Pedro 1,3 diz, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Essa é uma linguagem superativa. Quem causou nossa regeneração? Deus fez com que nascêssemos de novo. Eu gostaria que você abrisse comigo em Ezequiel 36. Quantas vezes você já ouviu um sermão em Ezequiel? Se vamos abrir a Bíblia em algum lugar, tem que ser aqui. Em Ezequiel, Deus prometeu um tempo em que Ele traria regeneração para o seu povo. Em Ezequiel 36, 25 a 27, Deus diz, aspergerei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente às minhas leis. A obra monergista, regeneradora de Deus nesse texto é inegável. Nesses 3 versos, Deus usa o eu irei 5 vezes.
e 8 vezes se você contar os verbos implícitos. Deus insiste que esse transplante de coração espiritual da regeneração é uma obra completamente sua. Então, no próximo capítulo, em Ezequiel 37, Deus ilustra sua soberania e inabilidade do homem. Ao comparar o futuro regenerado de Israel com o sopro de vida sobre os ossos secos. Essa é a figura do estado natural do homem. Ele não pode se trazer à vida, tal como um punhado de ossos secos pode voltar a viver. Ezequiel 37:12 diz: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E o 14: Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei. É inegável que o autor da regeneração é somente Deus. Isso nos leva à natureza da regeneração. O que é ser regenerado? Bem, o termo grego para regeneração é poliganésia, que ocorre apenas 2 vezes no Novo Testamento. O primeiro está em Mateus 19:28, onde Jesus diz aos seus discípulos: Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês também se assentarão. Ele usa o termo regeneração para se referir à renovação da criação, que acontecerá no reino escatológico de Cristo. A segunda ocorrência do termo é em Tito 3:5, que eu li no início da mensagem. Paulo diz: não por causa de atos de justiça que nós praticamos, mas devido à sua misericórdia que ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então aqui a regeneração se refere à salvação dos pecados. Ela é caracterizada pela lavagem e pelo renovo. Isso é muito similar com João 3:5, onde João diz que o novo nascimento consiste em ser nascido da água e do Espírito, que é uma referência a Ezequiel 36, onde a regeneração é descrita metaforicamente como aspergimento de água limpa e dar um novo coração. Então, pelos usos dos termos bíblicos, nós podemos concluir que a natureza da regeneração é a limpeza do pecado e a criação da vida espiritual. É uma renovação purificadora. Uma renovação purificadora, no sentido mais fundamental. Podemos dizer que a regeneração é a imputação divina da vida espiritual eterna no pecador que está morto espiritualmente. A Escritura nos dá várias ilustrações disso. Nós já vimos o Vale de Ossos Secos. Mas em João capítulo 11, quando Jesus está diante da tumba de seu amigo Lázaro, que esteve morto por 4 dias, João 11:43 diz, o Senhor disse, Lázaro, sai para fora. E o verso 44 diz que o homem morto saiu. Pelo poder soberano de sua palavra, Jesus autoritativamente chamou Lázaro para fora da morte e para dentro da vida. Assim também Deus faz com o corpo morto do pecador sair da sua morte espiritual pelo poder soberano de sua palavra, e Ele efetivamente nos traz para dentro da vida espiritual. Nós ouvimos muito a respeito de 2 Coríntios, capítulo 4, anteriormente, onde o Deus que diz haja luz, iluminou o coração do pecador morto para dar a luz do conhecimento da palavra de Deus na face de Cristo. Aos corações que estão em trevas, Deus diz, haja luz. E instantaneamente dá luz à vida espiritual, onde não havia nada além de morte. A ordem de Deus é o chamado que gera vida. Então é o soberano e poderoso que traz a realidade à existência. Deus não pede para o cosmos colaborar. Você pode, por favor, obedecer às minhas ordens e começar a existir? Lázaro não estava sentado decidindo se iria colaborar com Jesus. Nem lhe foi feito qualquer pedido. O chamado ordena a vida e a cria. Assim como a depravação do homem é total,
Assim como nenhuma parte de nossa depravação escapou da corrupção do pecado, o coração, a mente e a vontade estavam poluídos. Assim também a regeneração total lava cada parte de nossa alma e traz renovo pelo Espírito Santo. A mente natural do homem está cega, 2 Coríntios 4:4. Nós somos obscurecidos em nosso entendimento. Efésios 4:18 diz que nós não podemos entender as coisas espirituais. 1 Coríntios 2:14. Nossas feições estão totalmente desorientadas. João 3:19-20. Nós amamos a escuridão e odiamos a luz. Nós amamos aquilo que é objetivamente repulsivo e repudiamos aquilo que é bom. Então, dirigidos pelas nossas feições, nossas vontades obstinadamente recusam a Cristo e a glória de seu Evangelho. Então, intelectualmente, emocionalmente, volitivamente, o homem está cativo do pecado. João 5:40. Da mesma forma, o renovo do homem na regeneração é tão extenso quanto a nossa depravação. Na regeneração, o Espírito abre os olhos cegos da mente. Atos 26:18 fala sobre a conversão, como o abrir dos olhos para que eles possam vir das trevas para a luz, do domínio de Satanás para Deus. Romanos 8:5 e 9 fala sobre a mentalidade da carne, que é substituída pela mentalidade do Espírito, para que aquele que não consegue entender as obras de Deus, agora possa, 2 Coríntios 2:16, ter a mente do próprio Cristo. Para que ele entenda as obras espirituais e para que sua mente seja renovada. O Espírito também renova o coração do pecador. Nós vimos que ele remove o coração de pedra e dá um coração de carne. Um coração que é capaz de perceber e amar a verdade. Ele tem fome e sede da justiça que uma vez odiou. O Deus que ele sentia repulsa, agora ele anseia e busca, como a corça anseia por águas. O Cristo, no qual ele pensava tolices, ele agora confia, valoriza e se alegra nele acima de tudo no mundo. Então a regeneração muda o coração e faz um homem amar o amável. Não que ele seja forçado a fazer tudo o que odeia e rejeitar tudo o que ele ama, como se a salvação fosse forçada, com punhos fechados e ataques de raiva. A gente tem que desistir de ser feliz nessa vida e esperar o céu. Não. A regeneração muda o coração para que amemos o que verdadeiramente é amável e odiemos o que é de fato odioso. E agora, com essas feições renovadas, a regeneração também liberta a vontade do homem da limitação do pecado para a liberdade da justiça. Deus opera dentro do coração renovado tanto para desejar como para executar sua vontade. O salmista, no Salmo 48, diz: "Me deleito em fazer a sua vontade, ó Senhor. Sua lei está dentro do meu coração." Não mais em tábuas de pedra impostas de fora para dentro, mas nas tábuas de carne do coração. 2 Coríntios 3, onde nós amamos fazer o que devemos fazer. A regeneração renova a mente, renova o coração e a vontade do homem, que uma vez estavam limitados pelo pecado na morte espiritual. Para que o pecado regenerado seja verdadeiramente novo, Efésios 4:24, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Eu quero reforçar isso. Eu sei que Scott elaborou sobre 2 Coríntios 4, mas essa imagem de estar morto em pecado e obscurecido na mente, e aí ter a luz de Deus iluminada no coração, é o âmago da regeneração, onde amamos as trevas e odiamos a luz. Amamos a imundície e menosprezamos a beleza. Nós buscamos o que não tem valor porque estamos cegos pelo pecado e recusamos o que há de mais precioso. Afinal, estamos cegos para o seu valor. E o remédio para essa condição é a regeneração monergista, o brilho dessa luz espiritual que traz novos olhos,
a fim de que você veja o pecado. Você sabe o que acontece na conversão. Alguém acende as luzes para que agora você veja o pecado que você gostava e diga que é uma pilha de lixo. Isso é nojento. Esse pecado é revoltante. Eu quero me livrar disso. O que é que eu fui fazer da vida? Então você sente nojo do pecado. Se volta para cá e vê Jesus e diz: eu sei quem ele é. É aquele que parecia repulsivo. Aquele que parecia repulsivo, que não tinha beleza. Eu não queria estar perto dele. Agora eu tenho que ir até ele. Ele é belo. É amoroso. É tudo que eu sempre procurei. E você corre até Jesus de braços abertos e abraça ele com fé salvadora. Isso é arrependimento. Eu não quero pecado, isso é fé, eu preciso abraçar esse Salvador. Você vê, é por isso que falamos de graça irresistível. Não porque a graça de Deus nunca pode ser resistida. Ela é resistida o tempo inteiro. A graça comum é resistível. Nós falamos de graça irresistível porque na graça irresistível da regeneração, Deus abre os olhos pecaminosos para a glória de Jesus. A graça irresistível não significa, como por vezes é caracterizada, que Deus coage ou força o homem a se arrepender e crer, vilipendiando a sua vontade. Tira a mão do lixo e bota a mão no tesouro. Tô mandando, hein? Não, isso não é assim que funciona. A vontade do homem não é violada na regeneração. A vontade do homem é transformada na regeneração. É a libertação de suas limitações. A limitação de amar a sujeira. Então o homem tem uma vontade renovada na regeneração. Tem uma frase-chave da Confissão de Westminster que explica isso muito bem. Diz: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, é ele servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza e transpondo-os para a graça e salvação. Isto ele o faz, iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de que compreendam as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bem e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo. Mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Falamos de graça irresistível porque é impossível qualquer um que tenha sua vista espiritual restaurada através da regeneração e veja o pecado como ele é e Cristo como verdadeiramente é e fazer outra coisa senão fugir do pecado e correr para abraçar o Cristo com a sua fé. A graça regeneradora é irresistível porque no fim, Cristo é irresistível. A graça regeneradora abre os olhos para a irresistibilidade de Cristo. Imagine o que os opositores dizem sobre Cristo. A graça vem e te ajuda a ver o que é pecado, feio como ele é, o Cristo glorioso como é, e o pecador recusa, diz: não, obrigado, prefiro o pecado. Meus pecados são mais atraentes. Minhas luxúrias e prazeres trazem mais satisfação do que Cristo. Impossível! Com os olhos abertos para efetivamente ver, você diria: meu pecado não vale nada, eu desperdicei a minha vida. Enquanto a alegria verdadeira estava sendo ofertada para mim o tempo todo. Essa é a natureza da regeneração. Quais são os meios? Por quais meios Deus realiza esse trabalho, uma vez que ele é o único agente ativo e o homem totalmente passivo? Qual é a causa instrumental da regeneração? Como Deus realiza essa obra? A resposta é pela palavra. A Escritura se identifica, especialmente a palavra pregada do Evangelho como um meio de regeneração. Nós vemos isso em muitas passagens. Tiago 1,18. Por sua decisão,
do Pai, isso é monergismo, linguagem de graça soberana. Ele nos gerou, regeneração, pela palavra da verdade, linguagem de meio, a preposição pela, o meio pelo qual Deus realiza essa ação, a palavra da verdade. Primeira Pedro 1:23. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio, outra preposição de meio, da palavra de Deus, viva e permanente. 2 versos depois, ele diz que essa palavra viva e permanente é a palavra pregada a eles, ou seja, o evangelho que ele proclamou a eles. 2 Tessalonicenses 2,14. Ele os chamou para isso por meio de nosso evangelho. Então, é através do evangelho pregado que o Espírito Santo poderosamente opera para abrir os olhos de nosso coração para a glória de Cristo, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O chamado externo da pregação do evangelho é o veículo para o chamado interno da regeneração. Paulo diz em Romanos 10:17, a fé é o resultado imediato da regeneração, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, ou seja, a mensagem do Evangelho de Cristo. O meio de regeneração é a palavra. E se nós entendermos essa verdade teológica como Scott disse anteriormente, isso seria o fim de qualquer pragmatismo no ministério. Muitas igrejas, especialmente na América, acham que o trabalho deles é manipular o coração do pecador para que ele decida por Jesus, crer e então nascer de novo. Eles manipulam a mente deles com apresentações instigantes, argumentos rebuscados e entretenimento para que o pecador tome a decisão de se revoltar contra o pecado e se torne um cristão. Mas aprendemos com essas passagens que não é isso que abre os olhos cegos dos pecadores. Jogo de luzes, música contemporânea, diálogo cultural, até mesmo nossas boas obras e comunicação, nada disso ilumina os olhos cegos para que pecadores vejam os tesouros de Cristo. Nada disso. O único meio pelo qual os olhos dos pecadores são abertos no novo nascimento é pela palavra da verdade. O evangelho do perdão de pecados, gratuitamente oferecido pela fé, em um sacrifício propiciatório substitutivo. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, então nossa estratégia evangelística precisa ser centrada em Cristo. Se as suas ovelhas ouvem a sua voz e elas não seguirão o estranho, nós não precisamos de nada além de ressoar a voz do pastor no chamado do evangelho. As suas ovelhas virão e o seguirão por seu poder soberano. Não somente essa verdade destrói todo o pragmatismo ministerial, ela também destrói nossa visão sacramental sobre a regeneração. O catolicismo romano e ortodoxo, luteranismo e anglicanismo ensinam a regeneração pelo batismo, que a graça do novo nascimento é mediada pelo sacramento do batismo. Isso não é verdade. O meio de regeneração não é a água, é a palavra. João 3,8 diz, o Espírito é como o vento, que sopra onde quer. Essa é uma imagem totalmente incoerente com a operação sacramental do batismo, ou vontade humana. Você pode agendar um batismo, mas você não pode agendar uma regeneração. O vento sopra onde quer. O ponto da imagem é que o Espírito não está confinado. Não pode ser capturado por nenhuma atitude humana. Mas na regeneração pelo batismo, o que é que você tem? Você tem o vento estocado pelo sacramento. O vento sopra onde o padre quer. Não. Quando Jesus fala sobre o nascer da água e do Espírito, já dissemos isso várias vezes, ele não se referia ao batismo cristão que Nicodemos não teria nem ideia do que seja. Mas da promessa de Ezequiel 36, que um mestre de Israel com certeza estaria familiarizado sobre a promessa da nova aliança
de escrever a lei no coração, com o aspergimento da água que transforma o coração. Então não existe amparo bíblico para o pragmatismo. Não existe amparo bíblico para o batismo regeneratório. O Evangelho é o único instrumento que a alma precisa para o novo nascimento. Isso nos traz, em quarto lugar, para uma pergunta-chave sobre a regeneração. Qual é a relação da regeneração com a fé salvadora? O que veio primeiro? O cristão crê em Cristo para a salvação e, como resultado da fé, ele nasce de novo, como dizem os televangelistas? Ou o nascido de novo tem fé salvadora? O nascer induz a fé. A atitude do homem traz a obra do Espírito de regeneração, ou a obra regeneradora do Espírito traz a fé salvadora? Em inúmeros pontos da Escritura, ela favorece a última operação. Regeneração é a causa e não a consequência da fé. Quando abordamos essa questão, é necessário lembrar o que é regeneração. É uma renovação purificadora. É essa transmissão divina de vida espiritual. Às vezes, quando as pessoas respondem a essa pergunta de maneira errada e dizem que a regeneração é consequência da fé, eles falham em confundir regeneração com santificação. Uma ideia de que o coração do cristão é progressivamente regenerado para refletir a imagem de Cristo. Isso é algo verdadeiro na vida cristã. A santificação é progressiva e é consequência da fé, mas não é isso que significa regeneração. Não é assim que a Bíblia usa o termo. De novo, João 3,8 diz que o vento sopra onde quer. É misterioso, incontido, não observável. Nós podemos ver os efeitos do vento, ouvir a sua voz e ver as árvores balançarem, mas são o resultado do vento e não o próprio vento. Da mesma forma, o resultado da regeneração, que é uma semelhança progressiva a Cristo, não é a própria regeneração. Você pode dizer que a santificação está organicamente ligada à regeneração. Regeneração é onde a santificação começa. Santificação é a regeneração continuada. Existe uma ligação intrínseca, mas são diferentes. Outro fator é que quando dizemos que a regeneração precede a fé, não dizemos que precede a fé em uma medida de tempo. Estamos falando em termos de uma causalidade lógica. Alguns teólogos não acreditam que a regeneração causa fé porque querem evitar a possibilidade de ter um regenerado descrente. Alguém que experimentou a regeneração, mas não a fé salvadora. E eles estão certos em evitá-lo, porque isso não é bíblico. Isso de regenerado descrente não existe. Não estamos dizendo que a regeneração temporariamente precede a fé. Estamos falando de uma ordem lógica e não temporária. De uma perspectiva de tempo, regeneração e fé são simultâneas. No exato momento em que alguém nasce de novo, se arrepende e crê no Evangelho. O fato de ser simultâneo, de ocorrerem ao mesmo tempo, também abre espaço para a causalidade. Nós podemos concordar que um evento pode ocorrer ao mesmo tempo e, ainda assim, um causar o outro. Considere a imagem que Paulo emprega novamente em 2 Coríntios 4, onde a regeneração é tida como o abrir dos olhos espirituais do pecador, para que ele veja a luz gloriosa de Cristo. Nesse texto, Paulo configura a regeneração como o abrir de olhos cegos e a fé como a vista espiritual, percepção espiritual da glória de Cristo. Se os seus olhos estiverem fechados para que você não veja absolutamente nada, aí você abre os seus olhos, o que é que vem primeiro? O ato de abrir os olhos ou perceber a luz? A resposta é que nenhum dos dois vem primeiro. Nós percebemos a luz no momento em que abrimos os olhos. O abrir dos olhos e perceber a luz são simultâneos. A definição de abrir os olhos é que a luz adentrou. Eles são ações temporárias e simultâneas. Mas qual a causa da outra? Nós abrimos os olhos porque percebemos a luz?
Ou vemos porque nossos olhos foram abertos? Certamente vemos porque nossos olhos foram abertos. Nossa vista é consequência de abrir os olhos. Da mesma forma, apesar de ocorrerem no mesmo tempo, a vista espiritual da fé não causa regeneração. A abertura dos olhos espirituais do pecador na regeneração é a causa da vista espiritual da fé. Então a regeneração, como eu disse antes, é a causa e não a consequência da fé. Mas além de focarmos nos detalhes dessa metáfora bíblica, a Bíblia diz sobre a depravação humana. Nossa inabilidade humana natural é anterior a qualquer noção de que a fé traria regeneração, e não o contrário. De novo, nós somos incapazes de entender qualquer coisa espiritual. 1 Coríntios 2,14. Romanos 8,7 diz que a mente do pecador é tão hostil a Deus que ele é totalmente incapaz de se submeter à lei de Deus. E, portanto, Romanos 8,8 diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora, nós concordaríamos com certeza que Deus se agrada de pecadores que creem em Jesus. Mas aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. E a fé salvadora agrada a Deus. Então, aqueles que estão na carne não podem exercitar a fé salvadora. Eles precisam ser nascidos do Espírito. Jesus diz que a menos que alguém seja nascido de novo, ele não pode ver o reino de Deus. O ver o reino de Deus se refere à fé salvadora. Jesus diz que o ato de ver é impossível sem o novo nascimento. João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai não o enviar. João 6,65, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém pode vir a Cristo com fé salvadora, a menos que o Pai conceda o dom de ser trazido na regeneração. Alguns sinergistas famosos respondem a isso dizendo que trazer não significa regeneração. Então não podemos ver isso como uma espécie de chamado eficaz. Eles dizem que o Pai traz por persuasão, não por determinação. Mas a palavra grega helko, traduzida por trazer em João 6,44, frequentemente se refere a um movimento decisivo e efetivo como trazer mesmo. João usa o termo para um pescador que pega peixes com a sua rede, em João 21, 6 e 11. Em João 18, 10, ele usa o termo para um soldado que desembainha a sua espada em meio à batalha. Em Atos 16, 19, Lucas usa a palavra para descrever homens raivosos que trazem um forasteiro para o tribunal. De novo, em Atos 21, 30, fala sobre arrastar Paulo para fora da cidade. Então o termo está distante de persuasão mental. Em João 6,40 e 6,44, é o chamado eficaz da regeneração monergista. Não consigo mencionar esse verso sem me lembrar da história contada por Sproul, quando ele debateu com outro professor que disse que o termo trazer tem que ver com a literatura antiga, que dizia que era tirar água do poço. Você não força a água a sair do poço, você a pega com um balde. E Sproul respondeu, pois é, mas você também não fica persuadindo a água. Aguinha, aguinha, vem aqui, vem. Você joga o balde no poço e puxa a corda com água. Além de tudo isso, eu quero que você abra comigo em 1 João capítulo 5. O apóstolo João comenta explicitamente a relação entre regeneração e fé. É importante saber disso. É verdade que aqui ele não está ensinando a respeito da ordem da salvação. Ele está instruindo a igreja da Ásia Menor a amar uns aos outros. O seu comentário, no entanto, revela o seu entendimento sobre o relacionamento entre fé e regeneração. 1 João 5,1. Vou ler uma outra versão da Bíblia, porque traz um entendimento mais literal desse verso em particular. João diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus.
Agora, todo aquele que crê é presente ativo. Indica uma ação continuada, algo que está acontecendo. É nascido de novo, é um verbo no passado, significa uma ação passada com efeitos no presente. Então João está dizendo que todo aquele que no tempo presente crê que Jesus é o Cristo é nascido antes de crer de Deus. Ele apresenta a fé como crer no presente, como consequência do novo nascimento, não a sua causa. Você vê isso? Esse é um forte argumento na discussão da Ordo Salutis. Ao lermos a gramática, confirmamos ao ver os diversos paralelos na mesma carta. Existem duas outras instâncias idênticas, onde João usa um presente ativo com o verbo no passado para ilustrar o novo nascimento e os seus resultados. Olhe para o capítulo 2, 29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça, tempo presente, é nascido dele. É precisamente a mesma construção gramatical do 5:1. Então João está ensinando aqui que existe um padrão de prática da justiça, que evidencia que o novo nascimento aconteceu. Existe um relacionamento causal entre a prática da justiça e o novo nascimento. Deveria ser óbvio para todos aqui que se existe algo que a Escritura ensina claramente, é que o homem não é nascido de novo como resultado de fazer boas obras ou de praticar a justiça. Paulo explicitamente nega isso em Tito 3:5, não por qualquer obra de justiça que tivéssemos feito, mas pela lavagem da regeneração. Então o relacionamento é claro. A transmissão de nova vida espiritual na regeneração é a causa da prática de boas obras de justiça. Então, em 1 João 4:7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. De novo, a mesma construção gramatical do 2:29. Prática da justiça e o 4:7, um ato de justiça em particular, o amor. De novo, alguém ama para nascer de novo? Ou alguém que nasce de novo é quem ama? Bem, certamente a última opção, senão diminuiríamos o evangelho que salva somente pela graça. Concluímos que a prática da justiça do 2:29 e o amor aos irmãos em 4:7 são as consequências e não a causa da regeneração, senão negaríamos o evangelho. Nós também concluímos que a relação entre a prática da justiça e o amor aos irmãos para com a regeneração tem a mesma conotação da fé salvadora. Porque o 2:29, 4:7 e 5:1 são iguais gramaticalmente. Portanto, assim como praticar a justiça e amar os irmãos são as consequências e não a causa da regeneração, assim também a fé é consequência e não a causa da regeneração. Na ilustração bíblica, bebês não planejam seu próprio nascimento. Nós não percebemos a luz para ver ou abrir os olhos. As implicações da depravação humana. Como o homem vai exercitar a fé se estão mortos? Os comentários explícitos de Cristo e do apóstolo João fazem com que o estudante da Bíblia conclua que enquanto a fé e a regeneração são experimentados simultaneamente, a regeneração logicamente precede a fé e é a sua causa. Pecadores não creem em Cristo para nascerem de novo. Eles são nascidos de novo para crer. Sproul diz, a causa da reforma pode ser resumida em uma frase: regeneração precede a fé. Isso é muito importante. Mas a pergunta que devemos nos fazer enquanto estudamos é: esse milagre aconteceu comigo? Eu sou uma nova criatura? Eu experimentei esse fenômeno radical? O Espírito Santo acabou com a minha antiga identidade? Ele me deu novos olhos para ver a glória de Cristo?
Ele me deu ouvidos para ouvir as verdades divinas. Ele removeu meu coração de pedra e me deu novos desejos, amores, novas inclinações e ambições. Ele me deu um coração de carne que odeia o pecado e que ama a justiça. Cristo é precioso para mim. Ele é minha pérola de grande valor. Ele é meu tesouro escondido no terreno que eu alegremente perderia tudo para ganhar. Eu nasci de novo. E se você não nasceu, se você não se avaliou e percebeu que não nasceu, amigo, clame a Deus. Não, você não pode controlar o vento, mas você pode colocar seu rosto no pó e levantar sua voz aos céus e pedir para que Deus tenha misericórdia de você, pecador. Que o vento soberano do Espírito possa soprar sobre o seu coração, abrir os seus olhos para o amor de Jesus. O que quer que você faça, não tente se convencer de que existe vida espiritual se você estiver morto. Não tente fabricar essa nova criação ao tentar limpar sua vida de coisinhas pequenas, como não ouvir aquela música imprópria ou programa de TV. Você não pode fabricar a mudança sobrenatural que deve acontecer em seu coração. Você não pode se levantar dos mortos, mas Cristo pode. Ele te chama como ele chama Lázaro para vir para fora. Ele viveu uma vida perfeita de justiça que você foi chamado para viver e falhou. Ele morreu a morte substitutiva debaixo da ira de Deus na cruz, no lugar de pecadores. A morte que você merece. Ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, vencendo a morte e o pecado, para confirmar que tudo foi realizado e mais nada é necessário. A menos que você venha até Ele com arrependimento e fé. Todo aquele que crê é nascido de Deus. Deus é gracioso. Oremos. Santo Espírito, sopre com liberdade soberana sobre esse ajuntamento. Todos que escutarem o som da minha voz, que tu concedas nova vida espiritual onde só existem trevas. Que tu chames à existência aquilo que não existe. Senhor Jesus, que tu chames as suas ovelhas perdidas para o teu rebanho. Oramos para que tu operes o milagre da regeneração. Quanto a nós que já recebemos esse milagre, nos humilhamos em adoração para te agradecer por ter nos chamado à vida quando estávamos mortos. Tu fizeste aquilo que nós não queríamos e nem podíamos fazer. Embora tu tenhas vindo e proclamado a paz para nós pelo Evangelho, nós ainda assim recusávamos. Ainda assim o Senhor nos deu vida com grande amor. Que tu recebas a resposta em nossos corações de tua grande obra. Que nós tenhamos sede de ver essa mesma obra na vida de nossos amigos, vizinhos e membros da família. E nos descrentes que o Senhor nos deu o privilégio de interagir nesse mundo. Faça isso para exaltar o nome de Cristo. Que nós te ajudemos nessa obra, pois somos os proclamadores dessa mensagem de reconciliação. Em nome de Jesus. Amém.